Vivemos tempos de guerra. Mesmo que não estejamos nas trincheiras da Ucrânia, nem ouvindo o som dos mísseis sobre nossas casas, há algo em nós que entende o que significa lutar todos os dias. Lutamos contra o medo do amanhã, contra as incertezas do mundo, contra a sensação de impotência diante do caos. Mas há algo que poucos percebem. A guerra que se trava dentro da mente pode ser tão devastadora quanto a que acontece fora dela. E é aqui que entra o estoicismo, uma filosofia antiga, nascida em meio a crises políticas, impérios em colapso e vidas em risco. Ela não fala de paz ilusória, mas da serenidade que pode existir mesmo em meio ao fogo. Hoje, eu quero te mostrar o que os estoicos, especialmente Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, nos ensinariam sobre viver em um mundo em guerra. Porque, no fundo, todos nós estamos tentando sobreviver a um tipo de batalha. Mas antes de entrarmos nesse campo de batalha da mente, respire fundo. E, se esse tema te tocar de alguma forma, deixe o like e se inscreva no canal Caminho Estoico. Aqui, nós não falamos apenas de filosofia. Falamos de cura para o que o mundo moderno tenta destruir em nós. Capítulo 1. A guerra exterior e a guerra interior. Quando observamos a guerra entre Rússia e Ucrânia, vemos tanques, explosões, cidades despedaçadas. Mas há algo invisível que também se destrói. A alma humana. Famílias se separam, sonhos são interrompidos e a esperança é ferida a cada bombardeio. Contudo, há algo profundamente estoico nesse cenário. Os estoicos nasceram em meio ao caos. Sêneca escrevia suas cartas enquanto Roma queimava sob o império de Nero. Marco Aurélio redige as suas meditações durante as guerras do norte, acampado sob o frio e o medo da morte. Epicteto, por sua vez, viveu como escravo testemunhando a violência não de um exército, mas de um sistema inteiro. E o que todos eles aprenderam foi isso. É maior que você não pode escolher o campo de batalha, mas pode escolher como vai lutar nele. A guerra moderna é feita de armas, mas a guerra interior é feita de pensamentos. Enquanto o mundo enfrenta bombas e destruição, nós enfrentamos comparações, ansiedade, raiva e descontrole. E, em ambas, a resposta é a mesma: disciplina da mente. Marco Aurélio dizia: é maior que a verdadeira fortaleza está em manter a mente calma, mesmo quando o corpo está cercado de ruína. Ele sabia o campo de batalha mais importante não é o território, mas a consciência. Capítulo 2. O estoicismo e o caos do mundo. Imagine Roma sob attack. Frio, fome, exércitos bárbaros à porta. E, no meio disso tudo, um homem escreve em seu diário: é maior que acorde, e diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes e egoístas. Mas nada disso me impedirá de agir com virtude. Esse homem era Marco Aurélio, e o que ele escrevia não era para os outros, era para si mesmo. Porque o caos, no fundo, sempre existiu. O que muda é o nome que damos a ele. Hoje, o caos se chama notícia, redes sociais, crise econômica, medo de perder o emprego. Mas o caos é o mesmo. E o antídoto também é o mesmo. A razão calma. Epicteto ensinava: é maior que. Não é o que acontece que nos perturba, mas o julgamento que fazemos do que acontece. A guerra exterior não tem poder sobre a mente de um homem livre. E é isso que o estoicismo tenta nos ensinar. A liberdade começa quando deixamos de reagir automaticamente. Quantas vezes você já sentiu raiva por algo que viu online? Quantas vezes foi tomado pelo medo do futuro, pelas notícias, pelas discussões? Essas são pequenas guerras diárias. E, sem perceber, estamos todos lutando por paz interior. Capítulo 3. Sêneca e a serenidade em meio ao fogo.
Durante o governo de Nero, Sêneca foi forçado ao suicídio. Antes disso, passou anos aconselhando um homem tomado pela loucura e pela sede de poder. Mas mesmo diante da injustiça e da morte, ele escreveu: "É maior que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai." Sêneca compreendia algo profundo. Não controlamos o destino, mas podemos controlar o sentido. O fogo pode consumir o corpo, mas nunca a alma de quem aprendeu a dominar a si mesmo. Quando as bombas caem, sejam elas de guerra ou emocionais, o estoico se pergunta: como posso agir com virtude mesmo em meio à destruição? E essa pergunta é transformadora, porque muda o foco da dor para a dignidade. Sêneca não negava o sofrimento, ele o ressignificava. A dor, para ele, era uma professora severa, mas sábia. E é isso que esquecemos hoje. Queremos uma vida sem dor, quando a dor é o que nos forja. É maior que as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho o faz com o corpo. Sêneca. A guerra revela o que as palavras escondem. E, nas ruínas, floresce o verdadeiro caráter. Capítulo 4. Epicteto e a liberdade interior. Epicteto nasceu escravo. Tinha correntes nos pés, mas nenhuma acorrentava sua mente. Ele dizia: "É maior que enquanto houver algo em mim que não depende de ninguém, sou livre." Essa frase, lida hoje, é uma revolução. Porque vivemos uma era em que nos sentimos prisioneiros de tudo, da opinião dos outros, das redes, do medo de perder. Mas Epicteto lembrava: nada disso tem poder sobre quem se conhece profundamente. Durante a guerra, há pessoas que perdem tudo menos o sentido de quem são. E é isso que as mantém de pé. A liberdade, ensinava ele, é a capacidade de não reagir com desespero, mas com consciência. Mesmo que o mundo esteja em ruínas, um homem que domina a si mesmo nunca está perdido. É maior que, se quiser ser invencível, não lute por aquilo que não depende de você. Essas palavras soam quase como um escudo invisível. Em tempos de guerra e em tempos de ansiedade, são elas que nos protegem. Capítulo 5. A ansiedade da era moderna e o reflexo das guerras antigas. Você já percebeu como vivemos como se estivéssemos sempre em alerta? Como se houvesse uma batalha acontecendo em segundo plano o tempo todo? Notificações, urgências, comparações. O cérebro moderno vive em guerra consigo mesmo. E, assim como na Ucrânia, há territórios em disputa dentro de nós. A mente quer paz, mas o ego quer vitória. O corpo quer descanso, mas a sociedade exige performance. O resultado é o mesmo: colapso. A ansiedade digital é a nova forma de medo existencial. E os estoicos sem celulares, sem internet, sem mídias já sabiam disso. Marco Aurélio dizia: "É maior que a tranquilidade vem quando deixamos de falar sobre o que o homem bom deve ser e passamos a ser esse homem." A guerra acaba quando paramos de lutar contra a realidade e começamos a viver de acordo com ela. Capítulo 6. As guerras invisíveis de cada um. Enquanto uns enfrentam tanques, outros enfrentam pensamentos. E ambos sofrem. A guerra externa destrói corpos. A guerra interna destrói esperanças. Mas há algo que une todos os que resistem: a resiliência. Epicteto perdera a liberdade. Sêneca perdera a paz política. Marco Aurélio perdera amigos e batalhas. Mas nenhum deles perdeu o domínio sobre o próprio coração. Essa é a essência do estoicismo. É maior que: não é o mundo que deve se curvar a você, mas você que deve se curvar ao mundo sem perder a si mesmo. Vivemos tentando mudar tudo ao redor, quando o segredo é fortalecer o dentro. A guerra fora é imprevisível, mas a paz interior é uma escolha. Capítulo 7.
O estoicismo como refúgio da alma. Em tempos de desespero, as pessoas buscam respostas em líderes, sistemas, ideologias. Mas os estoicos buscavam no silêncio interior. Marco Aurélio orava sem religião. Sêneca meditava sem templos. Epicteto ensinava filosofia como quem ensina sobrevivência. Eles sabiam que o verdadeiro refúgio não é um lugar, mas um estado de espírito. E talvez, no meio de tantas guerras externas e internas, o que o mundo precise não seja de mais armas, mas de mais homens serenos. É maior que a alma se torna o que alimenta. Marco Aurélio. Alimente-a com calma, com sabedoria, com presença. Essa é a vitória que nenhum império pode roubar. Capítulo 8. O que a guerra revela sobre nós. Se a guerra da Ucrânia nos ensina algo, é que o ser humano ainda luta pelos mesmos motivos: medo, poder, orgulho, controle. E o estoicismo surge como um espelho refletindo o que ainda não aprendemos. Porque, no fundo, a batalha entre dois países é apenas a ampliação da batalha entre dois egos. Quando um homem não domina a si mesmo, tenta dominar o outro. E é por isso que o estoicismo é tão urgente. Não é filosofia antiga, é manual de sobrevivência. É maior que quem vence a si mesmo. É invencível. Epicteto. Se o mundo compreendesse essa frase, talvez as guerras deixassem de existir. Mas enquanto isso não acontece, cabe a nós começar a mudança dentro. Lá no começo deste vídeo, eu te fiz uma promessa. Que entenderíamos o que o estoicismo pode nos ensinar sobre viver em tempos de guerra. E aqui está. O estoicismo não promete ausência de dor, promete presença de alma. Não promete vitória, promete virtude. Não promete paz exterior, mas a serenidade de quem enfrenta o caos sem se perder. As bombas podem cair lá fora, mas o verdadeiro colapso acontece quando deixamos de governar nossa própria mente. E é isso que Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto nos pedem. Não desista da calma, porque ela é o último território livre do homem. Hiá, mas pen, in man. Se essa mensagem te tocou, deixa o like, se inscreve no canal Caminho Estoico e compartilha este vídeo com alguém que esteja travando uma guerra interior. Porque, no fim das contas, é dentro de nós que todas as guerras começam. E é dentro de nós que todas as vitórias acontecem.